mas a proteção energética que eu fui compreendendo ao longo dessa jornada com terapias. Então, assim, quando a gente trabalha com as terapias, normalmente a gente acaba tendo um pouco mais de sensibilidade, né? À energia das pessoas, ao campo energético do ambiente. A gente passa por um processo assim de sentir muito. E comigo não foi muito diferente, não. Na verdade, sentir muito sempre foi desde criança. E aí, o que acontece? Eu sempre ficava em busca de qual era a melhor forma de me proteger energeticamente da negatividade, né? No começo, assim, também das terapias, eu quando fazia ambulatório de acupuntura, eu chegava feliz e saía acabada, assim, destruída, que a única coisa que eu tinha vontade de voltar para casa e dormir bastante, assim, para me recuperar. Bom, aí eu fui entendendo as questões energéticas de sugar, mas o que eu quero falar aqui de fato, né? É que, assim, primeiro, eu não quero desmerecer as técnicas de proteção energética. Não mesmo porque eu mesma ainda uso, né? Então, assim, tudo que a gente faz, prece, usar amuleto, tampar o umbigo, óleo essencial, mentalização, tudo isso serve e é importante, porque realiza a nossa conexão com algo maior. E nessa conexão, a gente acaba blindando mais o nosso campo energético. Então, eu continuo fazendo minha prece, eu continuo fazendo uma proteção bem simples, né? Que basicamente, compartilhando aqui com vocês, eu só faço uma prece e me disponho para estar a serviço do bem, ali na hora que eu estou em atendimento com a pessoa. É isso. Mas assim, o que acontecia? Que às vezes, mesmo fazendo essa proteção, tinha momentos que eu saí de determinadas pessoas ainda, assim, meio deprê, meio desanimada, meio cansada. Eu não entendia. Eu falei assim, mas eu já fiz minha proteção? Por que que não tá servindo? O que é a mais aí que tá acontecendo? E aí, eu tinha um pensamento seguinte, né? Eu pensava assim, poxa, eu acho que a energia dessa pessoa deve estar muito pesada, né? Essa energia dessa pessoa deve estar tão pesada que nem as preces que eu faço, nem as coisas que eu tô fazendo aqui tá dando conta. Era a minha ideia. Mas assim, erroneamente, né? Era essa a minha ideia. Porque, no fundo, era muita hipocrisia da minha parte. Falando aqui de uma forma bem sincera, né? Que nada tem a ver com o outro. Nada tinha a ver, eu saí desanimada, eu saí deprimida, eu saí cansada. Eu fui reparando que não tinha a ver com o outro, mas o processo era comigo mesmo. Eu fui entendendo que eu era a única responsável, de fato, pelas coisas que me aconteciam, né? E isso eu quero, assim, isso dá um podcast inteiro, mas assim, voltando aqui para a questão da proteção energética, eu fui observando que cada atendimento que eu fazia com aquela pessoa, ou algumas pessoas que eu me saía mal, assim, eu comecei a analisar. Eu falei, por que que eu saio assim? Aí eu começava a pensar em todo o processo, tudo que aquela pessoa me falou, tudo que eu senti na hora, quais pensamentos vinham na minha mente na hora que ela me contava as questões dela. E aí, foi interessantíssimo, porque eu fui observando que ela tocava na minha sombra. E quando eu saía mal, nada tinha a ver com essa pessoa, era a minha sombra ali que aparecia. E que sim, era muito mais fácil falar que o problema estava no outro, a energia era pesada era do outro, mas não, a energia pesada era minha, era da minha própria sombra. E aí, quando eu descobri que tinha a ver com as minhas sombras, aí que eu comecei a mudar tudo. Eu falei assim, essas pessoas que chegam até mim não são por acaso. Se tocaram nessa sombra em mim, é para eu resolver. Então eu punha assim, tipo, tirava assim, da escuridão, trazia consciência para ressignificar, para realmente assim olhar para aquilo,
para mudar as crenças que estavam ali. E sempre vinha acompanhado de quê? Muitas vezes, né? Quais eram as coisas que mais estavam ali presentes na hora dos pensamentos, né? Que eu quero dizer. Quando eu estava atendendo e envolvia aqui uma sombra que aparecia, era muita crítica e julgamento, né? E aí, eu até já coloquei alguns posts aí sobre julgamento, sobre proteção, né? Eu já fiz isso antigo, mas isso aqui já é uma coisa mais nova, tá? Que eu tô colocando aqui para vocês. E aí eu comecei a investigar. Por que que eu julgo essa pessoa? Da onde que vem isso? Quando eu me senti como essa pessoa se sente também? E aí foram vindo questões da infância, questões de vida que fui passando, fui fazendo todo um processo de ressignificação. E aí foi que eu ganhei a proteção energética. Estou ganhando, né? Porque cada pessoa que chega e pega em algum ponto fraco meu, eu agradeço, falo assim, tipo, essa pessoa, ela tá me ajudando, na verdade, a me curar também, né? Não só sou eu a terapeuta da pessoa ali, ajudando a melhorar suas dores, suas queixas, mas ela também tá me ajudando quando toca numa sombra minha. Então, nesse processo todo, foi interessante que eu comecei a me sentir mais firme interiormente, mais forte mesmo interiormente, e de forma que poucas são as vezes agora que eu saio assim de uma forma deprimida, ou chateada, ou desanimada de um atendimento. E quando saio, eu já paro para refletir sobre tudo que eu pensei, tudo que eu senti com aquela pessoa, para olhar para dentro de mim. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, né? Porque às vezes a gente olha muito para fora, o problema tá na fora, a inveja do outro, não sei o que do outro, o outro aqui tem a energia pesada, e é uma forma que a gente aprende, né? Também. A gente não aprende muito a olhar para dentro, né? A gente aprende mais a olhar para fora. Só que, na verdade, a questão tá tudo dentro da gente. E na hora que a gente tem a coragem de olhar e mudar aquilo, a gente ganha força. E essa força você leva para o seu atendimento e não só você leva mais consciência para o seu atendimento. Porque agora você tá com, quando você ressignifica, essa pessoa te ajuda a ressignificar, você vai com uma outra consciência, um outro olhar. É diferente, é muito mais produtivo e você consegue auxiliar muito mais o outro com uma consciência mais ampla. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Um forte abraço, muito obrigada.